Tem que ser o pior dia para essas galinhas crescidas atacarem este lugar de todos os lugares. Essas galinhas desajustadas, comumente conhecidas como beltos, podem ser feras ferozes, mas todo o bando encontra uma morte indolor nas mãos do nosso garoto. Os despertadores, que deveriam lidar com essas galinhas, estão absolutamente maravilhados, ainda se perguntando o que diabos atingiu essas galinhas. Até onde entendem, é provável que outro despertador tenha sido secretamente despachado e cuidado dos monstros, mas não faz sentido alguém eliminá-los todos de uma só vez, sem nem mesmo se mostrar. Afinal, literalmente ninguém neste país maldito tem o tipo de talento necessário para obliterar hordas de monstros em um instante. Bem, mal sabem eles que esse alguém misterioso nada mais é do que nosso garoto, Kang Cheol-ho, o dono do humilde restaurante que por acaso estava localizado na área sob ataque daqueles aberrações emplumadas. Normalmente ele não se envolve nessa porcaria, mas como a carne de beltos rende os bifes mais suculentos e saborosos conhecidos pelo homem, nosso garoto simplesmente não conseguiu se conter. Ele matou aqueles monstros e pegou um bom pedaço de carne para a cozinha. Enquanto ele se prepara para preparar um novo prato com um novo carregamento, alguém aparece. Acontece que é um visitante da Associação de Despertadores, especificamente aqui para verificar como está nosso garoto. Aparentemente, o representante da associação veio ver se ele está bem após o ataque do belto. Bem, meu camarada está totalmente bem. E se ele tem que ser honesto, esse tipo de coisa acontece com tanta frequência. É apenas mais uma terça-feira para ele. O representante fica aliviado ao saber que não houve vítimas, especialmente porque a maioria dos moradores havia evacuado. Danos mínimos são apenas boas notícias em geral. De repente, o nariz do cara se contrai quando ele sente o aroma apetitoso vindo do pequeno e aconchegante restaurante de Kang. O cheiro é tão bom que o representante não consegue evitar o desejo de provar um pouco se o restaurante estiver aberto para negócios. É claro, nosso garoto não pode dizer não a um cliente em potencial. Ou pode? Assim que o cara da associação entra, ele imediatamente percebe o quão limpo e bem organizado o lugar é, quase como um cenário de filme de algum drama de Hollywood. Ele se sente em casa e insiste em ver um menu antes de fazer seu pedido. Mas para sua surpresa, o restaurante de Kang não tem um menu. A comida depende inteiramente de quais ingredientes eles têm naquele dia. É basicamente um especial do dia. E para hoje, nossos garotos estão cozinhando bifes de belto. A menção de belto instantaneamente chama a atenção do representante. Afinal, esses são os mesmos pássaros gigantes que atacaram esta área há pouco tempo. Todo o crédito, é claro, vai para o grande mestre Gan Song-gu por eliminar todos os 10 em um instante. Kang não diz uma palavra sobre seu próprio envolvimento. Ele apenas acena com a cabeça e agradece ao bravo lutador por se livrar da ameaça. Essas feras podem ter sido aterrorizantes, mas são igualmente requintadas quando grelhadas à perfeição. Kang tem certeza de que seu cliente vai amar o bife. Essa menção de bife deixa o pobre cliente um pouco nervoso. Bifes geralmente custam uma fortuna, e ele não tem certeza se sua carteira está pronta para isso. Enquanto isso, meu camarada pega um cutelo e corta pedaços uniformes para os bifes. Ele os tempera com nada além de sal e pimenta, mantendo-os simples e deixando a carne falar por si. Enquanto ele está trabalhando naquele prato delicioso, vamos rebobinar um pouco e falar sobre nosso garoto. Quase 30 anos atrás, Kang acordou em um mundo completamente diferente. Uma terra amaldiçoada, repleta de dragões ferozes e monstros comedores de carne vagando pelas ruas. No começo, a sobrevivência era um inferno. Mas ele teve sorte. Ele ganhou uma força insana o suficiente para fazer até mesmo os dragões suarem. Eventualmente, ele até derrotou o próprio Rei Demônio. Essa vitória lhe rendeu uma passagem de volta para a Terra. Mas para seu desalento, a Terra não era o mesmo lugar que ele se lembrava. Quando ele voltou, ela também havia sido invadida por monstros cruéis. Ainda assim, nada disso o impediu de buscar a aposentadoria que sempre quis. Uma vida pacífica, tranquila e serena. Depois de 30 anos seguidos lutando contra monstros e o maldito Rei Demônio naquele outro mundo,
Ele estava farto dessa merda de matar. Chega de moer, chega de derramamento de sangue. Felizmente, o surto de monstros desencadeou algo novo. Pessoas comuns começaram a despertar poderes próprios. Essa faísca se tornou o catalisador para o contra-ataque da humanidade. Com todos esses novos despertadores protegendo o mundo, o envolvimento de Kang não era mais necessário. Então ele abriu um restaurante, se tornou um chefe e decidiu que de agora em diante tudo o que ele queria fazer era cozinhar comida boa pra caralho. Enquanto eu narrava toda a história de fundo, o bife de Belto está finalmente pronto para ser servido. A comida parece absolutamente deliciosa. E o cara que está prestes a devorá-la mal consegue conter a baba escorrendo de sua boca aberta. Irmão, ele realmente não esperava ter um deleite desses até agora. Apenas admirar a comida está deixando-o ainda mais faminto, então ele rapidamente dá uma mordida, apenas para seus olhos se arregalarem, enquanto o sabor atinge seus sentidos como uma onda gigante. A carne é perfeitamente suculenta, com a mistura certa de picante e azedo. Bem, é bom ter os próprios mangueiras de cinto que o fizeram correr o dia todo acabarem elevando seu espírito. Ele mal consegue se conter de uma segunda mordida e logo está comendo um pedaço após o outro até que todo o prato esteja limpo. Agora que ele terminou de saborear a deliciosa refeição, finalmente é hora de pagar o que deve. Acontece que este cara está em uma sequência de sorte. Este restaurante não cobra de clientes de primeira viagem, para a surpresa do cara da associação. Ele não pode acreditar que acabou de fazer uma refeição 5 estrelas de graça. Toda a sua fadiga desapareceu e ele se sente revitalizado de cima a baixo. Depois de uma experiência tão boa, ele já está ansioso para criar mais memórias neste restaurante. Dito isto, ele ainda insiste em pagar pela experiência agradável. Já que o cara não vai ceder, Kang concorda em pegar 10 reais. O cara de terno paga alegremente e antes de sair, faz um pedido. Ele quer que Kang fique seguro. Tempos como estes são difíceis para os não despertadores, e é perigoso ficar preso em um lugar repleto de monstros. Como precaução, ele diz a Kang para evacuar imediatamente se alguma coisa acontecer, e até entrega seu cartão de visita, caso precise de ajuda. Comparado a alguns anos atrás, quando esta área era praticamente um terreno baldio, é muito bom ver centros comerciais como cafés, bares e mercados prosperando novamente. Ele lembra a este chefe Gold que ele está a apenas uma ligação de distância, se necessário. Enquanto o homem sai, Kang é deixado refletindo sobre como, de fato, esta era é difícil para os não despertados. É por isso que ele tem muito respeito por pessoas como o cara da associação, pessoas que colocam suas vidas em risco para servir o público. Kang então prossegue para provar sua própria comida. E no momento em que ele dá uma mordida, ele fica completamente satisfeito com o sabor. A noite desce e nosso garoto está prestes a terminar o dia após uma corrida tranquila. Mas antes de fechar a loja, ele decide fazer alguns lanches com os ovos de Belto que trouxe antes. Enquanto ele está descobrindo que tipo de prato realmente realçaria o sabor deste ovo em particular, a porta se abre com força. Um cara entra correndo, nem mesmo tentando ser educado, e começa a gritar com Kang. Claro, nosso garoto não tem ideia do que se trata esse cara. De todos os desabafos, reunimos que este estranho está aqui para reivindicar o que aparentemente pertence a ele. Para entender o que está acontecendo, vamos rebobinar algumas horas. De volta ao mercado tradicional de Siodoman, toneladas de vendedores ambulantes estão tentando vender seus produtos. Através da agitação, nosso garoto é visto andando por aí, procurando ingredientes para reabastecer. Desde que os monstros apareceram, o gado e os vegetais frescos se tornaram raros. Então até mesmo os ingredientes básicos são difíceis de encontrar. Os humanos agora não têm escolha a não ser explorar alternativas para atender às suas necessidades alimentares. Mas muitas pessoas ainda hesitam em integrar carne de monstro em sua dieta. Lentamente, porém, as pessoas começaram a se aquecer com a ideia. Talvez porque esta carne de monstro tenha um sabor muito melhor do que qualquer um esperava, ou talvez porque é incrivelmente barata. De qualquer forma,
Aqueles que ainda se recusam a comer carne de monstro dependem de alimentos cultivados em laboratório e vegetais artificiais. Ainda assim, nada supera o sabor dos ingredientes reais de monstros. E é por isso que o mercado de monstros de Seo Daemon explodiu em popularidade com sua variedade de ingredientes de monstros amplamente disponíveis. Um vendedor ambulante está vendendo alguns ovos de belto frescos. Embora, mesmo o vendedor ambulante não tenha certeza se são realmente ovos de belto, já que diferentes ovos de monstros tendem a parecer bastante semelhantes. Embora, de acordo com a inspeção da Associação de Despertadores, estes tenham sido categorizados como ovos de belto. Antes de comprar, Kang decide confirmar por si mesmo. Ele usa uma de suas habilidades conhecida como detectar olhos. É uma habilidade que ele roubou de um dragão prateado chamado Canis, o governante da Cordilheira do Norte, em seu mundo anterior. A habilidade permite que ele veja as estatísticas e informações de qualquer alvo. O humano roubou essa habilidade enquanto capturava o Rei Demônio e até hoje é um de seus artefatos mais usados. Um monte de notificações aparecem confirmando que apenas um dos ovos é de um belto, enquanto os outros são monstros totalmente diferentes. Graças a isso, ele agora é capaz de ver através dos golpes desses vendedores sorrateiros, tentando passar produtos de terceira categoria como premium. Enquanto Kang termina de comprar os ovos, um ovo em particular chama sua atenção quando seu artefato falha em revelar qualquer informação sobre ele. Vendo a raridade do ovo, ele decide pegar aquele ovo também. De volta para casa, ele quebra um ovo de belto e cozinha imediatamente, preparando um delicioso ovo mexido de belto. O aroma e o sabor ricos trazem de volta memórias instantaneamente. Aqueles raros momentos em que boa comida era um luxo e a camaradagem compartilhada com camaradas no campo de batalha, o sabor cremoso e saboroso da combinação de ovo de belto e leite de vaca formigam em sua língua, macios e satisfatórios. Fechando os olhos para saborear cada mordida, Kang sente forte saudade daqueles rostos agora desaparecidos. Então sua atenção volta para o ovo misterioso, aquele que seu artefato não consegue ler. Pelo que ele sabe sobre o artefato deste dragão, seus artefatos ovós se formam naturalmente quando eles recebem seus poderes. Enquanto dragões podem influenciar monstros menores, eles não podem afetar sua própria espécie. É provavelmente por isso que o detetive falhou, porque este ovo deve ser de um dragão. Bem, isso deve ser uma sorte louca que o fez tropeçar em um cobiçado ovo de dragão de todas as coisas. Enquanto Kang contempla qual prato fazer com ele, a porta se abre de repente. Aquele cara ruivo invade gritando e exigindo o item que pertence a ele. Kang imediatamente sente algo incomum. Assim como aquele ovo, seu artefato se recusa a mostrar quaisquer detalhes sobre esse cara também. Agora é óbvio que este estranho flamejante é um dragão. Quando Kang calmamente pergunta a ele sobre isso, o homem explode em fúria, chamas tremeluzindo violentamente, enquanto ele lhe exige saber como nosso garoto sabe sua identidade. Kang o adverte para se acalmar ou ele pode queimar os móveis, mas o dragão insiste em respostas primeiro. Não querendo uma luta que possa transformar seu restaurante limpo em uma bagunça, o dono do restaurante admite ter o artefato do olho detector, o poder de ver as estatísticas de qualquer ser, exceto dragões. O ruivo responde, curioso, sobre como Kang conseguiu um artefato tão raro. Kang espera que esse cara possua o artefato do olho detector também, porque se ele sabe o que é esse artefato, será fácil explicar tudo. O cara dragão, enquanto isso, acha bastante perturbador ver como nosso garoto parece calmo e composto enquanto enfrenta um poderoso dragão. É quando ele nota uma faca forjada a partir de escamas de dragão azul, embora nosso garoto a trate como nada mais do que uma faca de cozinha. Então, a tábua de corte esculpida em osso de dragão. Sendo um dragão, o ruivo está absolutamente furioso. Usar partes de seus parentes como utensílios de cozinha é insultuoso além das palavras. Ele ruge com suas chamas se intensificando, mas Kang suspira em exaustão cansada, sabendo que isso será um arrasto.
O dragão lança uma enorme bola de fogo azul, mas meu cara calmamente pega uma frigideira próxima e rebate a orbe flamejante para longe como um balanço perfeito de home run. Usando sua velocidade divina, ele ainda corre para o dragão e o esbofeteia com força no rosto com a panela. O golpe desencadeia memórias enterradas no dragão. Aquela voz familiar ecoa do passado. De volta ao mundo anterior, Kang uma vez apareceu diante do poderoso rei dragão e exigiu seu artefato. Ele quer derrotar o rei demônio o mais rápido possível, então não há tempo para discutir. Naquela época, esse cara dragão era apenas uma criança então, e seu pai era o proprietário original do artefato. Quando o pai se recusou a entregá-lo, o filho sabia que o destino de sua família estava selado, porque nosso garoto era amplamente conhecido como Merolicus no continente. Voltando ao presente, Kang ordena que o ruivo limpe o chão adequadamente antes que as coisas fiquem feias. Relutantemente, o dragão pega um esfregão e um balde para limpar as marcas de queimado. Enquanto o filho do dragão esfrega, Kang pergunta de onde ele é, curioso sobre como esse cara flamejante sabe tanto sobre o artefato do olho detector. Como já vimos no flashback, esse bastardo nasceu no continente de Asphawn, um lugar no mundo anterior onde nosso garoto lutou contra o rei demônio. Acontece que esse cara dragão caiu no novo mundo através de uma fenda dimensional aberta. A menção do continente de Espan desperta algumas memórias agradáveis para nosso garoto. E não demora muito para ele perceber que os monstros familiares que ele tem visto ultimamente devem ser de Espan também. Kang então se apresenta com o título que ele costumava ter naquele mundo antigo. Ele era chamado Merolicus, mas neste mundo ele atende por Kang Cheol Ho. A essa altura, o cara dragão tem certeza de que Kang é o mesmo cara que mexeu com seu pai. Sob a supervisão rigorosa de Kang, aquele bastardo finalmente consegue limpar o lugar como se fosse novo em folha. Como a tarefa está concluída, nosso garoto concede a ele permissão para sair com seu ovo de dragão. Parece que este filho de um dragão tem uma pergunta que queria fazer porque ele nunca devolveu o artefato de seu pai depois de derrotar o rei demônio. Kang pergunta curiosamente quem é seu pai e o filho educado revela o nome, Ekman Rex. Bem, parece que nosso garoto se lembra daquele dragão Rex. Não é à toa que a aura desse bastardo parecia tão familiar. Naquela época, esse bastardo era apenas uma criança, filho daquele poderoso dragão. A criança em questão não pode deixar de tremer quando Kang o exorta a se aproximar. Vendo-o aterrorizado, nosso garoto promete não machucá-lo. Afinal, ele parou de espancar dragões há 30 anos. Mas o dragão não confia nele. Afinal, Kang não parece alguém que envelheceu 30 anos. Kang então pergunta quantos anos o dragão tem, e o dragão prontamente responde que está na casa dos 50. Em resposta, nosso garoto revela que tem cerca de 60 anos, tornando-o mais velho do que o filho dragão. Claro, o dragão não está acreditando. A menos que Kang seja filho de um elfo, não tem como ele parecer tão jovem aos 60 anos. Ele tem uma boa ideia de como é um humano de 60 anos. E esse matador de monstros certamente não é um deles. Meu cara então faz o bastardo temer por sua vida quando ele aponta a natureza arrogante dos dragões e como ela só pode ser corrigida com punição apropriada. Naturalmente, o dragão não gosta de ser ameaçado. Ele revela que dragões temem por suas vidas. E ele certamente não quer ser morto. É quando Kang esclarece alguns mal-entendidos circulando no ar. A faca de escama e a tábua de corte que ele possui eram presentes. Ele não matou nenhum dragão para obtê-los. Embora ele admita ter espancado alguns, ele nunca matou um. E quanto ao porquê de ele não ter devolvido o artefato, ele quebrou durante o confronto com o rei demônio, então, mesmo que ele quisesse, ele não poderia devolvê-lo. Ele realmente sente muito pela perda que causou, mas não há nada que ele lhe possa fazer agora, exceto pedir desculpas. Kang então convida o bastardo para uma bebida, mas o convite parece um insulto para o filho dragão. Compartilhar bebidas com um mero humano não cai bem para ele, mas eventualmente o cara acaba completamente bêbado de todo o álcool, enquanto nosso garoto permanece sóbrio como um monge. O dragão se gaba de que Kang é o primeiro humano na existência privilegiado o suficiente para compartilhar uma bebida com um dragão. Bem, nosso irmão não está impressionado. Não, ou seja,
Não é a primeira vez que ele recebe o título de primeiro humano na existência por algo. De qualquer forma, ele pergunta quem botou o ovo, afinal, o filho dragão ainda é muito jovem para fazer isso. Não é claro, o Ruivo está um pouco perplexo com a audácia de nosso garoto em dizer tal coisa, especialmente porque dragões machos não podem botar ovos. Acontece que o ovo é, na verdade, o irmão mais novo desse cara vermelho. Não muito tempo atrás, uma fenda dimensional se abriu em seu covil de dragões, e seus pais estavam fora da cidade naquele dia. Então ele e o ovo acabaram perdidos neste mundo. Já se passaram cerca de 6 meses desde que eles estão presos aqui. Ele então pergunta a Kang sobre sua jornada. Havia rumores em Espan que ele estava desaparecido depois de derrubar o Rei Demônio. Ele se pergunta se Kang não veio direto para a Terra e para onde ele foi durante esse tempo desaparecido. Kang afirma que ele tinha algo importante para cuidar. Uma vez que ele terminou isso, ele voltou para a Terra. O parente do dragão faz outra pergunta, perguntando por que Kang está ficando em um restaurante inútil como este, enquanto tem o poder de salvar o mundo. Um humano como ele poderia dominar o planeta sem suar a camisa. É meio louco que Kang não tenha feito nada sobre os monstros à solta. E ainda mais louco que ele nem tenha tentado dominar o mundo. Afinal, humanos são todos sedentos por poder, buscadores de guerra, egocêntricos, bastardos egoístas. Ele ainda se lembra de como, uma vez que o Rei Demônio se foi, os humanos imediatamente começaram a lutar entre si, em vez de desfrutar da paz. Khan reconhece que a natureza humana é exatamente como descrita, mas ele simplesmente não está mais interessado nesse tipo de porcaria. Ele está entediado com isso. Depois de lutar contra monstros por 30 anos, ele não anseia mais por poder ou autoridade. O dragãozinho realmente não acredita em uma palavra que sai de um mero humano. De qualquer forma, Kang diz a ele para cuidar bem de seu único irmão. E sim, dá para perceber o quanto o Ruivo adora seu irmão pela maneira como ele está embalando aquele ovo em seus braços. Não muito depois, o ovo choca. E o pequeno finalmente se liberta daquela casca apertada para esticar suas asas e aprender a voar. Kang pergunta ao irmão sortudo se ele já deu um nome ao irmão. Parece que o Ruivo não pensou tão longe. Então, por enquanto, ele está apenas chamando de filhote. Kang continua com outra pergunta, perguntando qual é o gênero desse pequeno. O Ruivo, irritado, diz que ela é mulher. Parece que nosso garoto já gosta muito da pequena, mas um olhar mais atento para ela mostra que ela meio que se parece com um painço, mas com alguns dentinhos, o que o faz pensar que os dragões podem nascer onívoros. Ruivo está claramente satisfeito por ter uma irmãzinha tão adorável para lhe fazer companhia neste mundo desconhecido e frio. Falando em mundos, Kang pergunta casualmente se este dragão tem algum lugar para chamar de lar neste planeta. O Ruivo não responde imediatamente, o que provavelmente significa que eles são provavelmente vagabundos. Bem, pelo que posso prever, meu cara vai convidá-los para ficar em seu restaurante apenas se eles não tiverem um lugar para chamar de lar. No outro mundo, o continente de Espan, houve uma tempestade terrível que fez com que os demônios migrassem junto com ela. Em cada rajada de vento, podia-se sentir o fedor da batalha, trazendo de volta memórias nostálgicas para uma certa figura com longos cabelos brilhantes. Essa pessoa sussurra alegremente o nome de Merolicus, lembrando a última bebida que compartilharam juntos. Vamos voltar ao nosso divertido restaurante, onde nosso garoto preparou um bife de hambúrguer de aparência majestosa. Tendo alimentado o bife ao dragão e seu irmão recém-nascido, ele pergunta se eles vão partir agora. Claro, como parte do costume de seu restaurante, ele nem mesmo cobra a conta do dragão pela refeição, embora normalmente custasse 10 reais. Ouvindo isso, o dragão de cabelo vermelho, curiosamente, pula para perguntar se ele também oferece serviços de hospedagem, o que praticamente implica que esse cara é um sem-teto. Ele pode ser um dragão poderoso, mas a inflação vai te matar antes que uma espada o faça hoje em dia. De qualquer forma, Kang simpatiza com a situação do dragão.
entendendo que a criatura deve estar se sentindo isolada depois de cair em um mundo desconhecido. Os dragões são conhecidos por serem criaturas orgulhosas e egocêntricas, que se deleitam com sua própria grandeza. Mas esse tipo de sensação de ver um dragão se sentir fraco e solitário é único aos olhos de Kang. E ele acredita que esse tipo de visão deixaria os estudiosos do outro mundo loucos. De qualquer forma, o filho de Ekman Rex oferece uma pedra mágica de grau 4, que se supõe ser extremamente valiosa, mesmo para os padrões do mundo humano. Mas vendo-o oferecer uma lembrança como essa, nosso garoto não pôde deixar de mascarar seu rosto com uma risada incontida. Quanto ao pequeno dragão bebê recém-nascido, ela parece ter um buraco negro no estômago e ainda quer comer mais comida. Kang a alimenta e pensa que viver neste mundo ao lado de um dragão infantil para cuidar é um problema ainda maior do que apenas tentar sobreviver aqui. De certa forma, ele também sente falta do outro mundo, lembrando a voz da mesma pessoa com quem compartilhou bebidas. Uma pontada de arrependimento paira sobre ele, lembrando-o de que ele nunca mais poderá interagir com a garota. Apesar de sua recusa em oferecer serviços de hospedagem, ele realmente decide fazer um ato de bondade para os dois dragões e permite que eles fiquem por alguns dias sem qualquer custo. Mas é realmente uma maneira de Kang lidar com sua solidão interna, sentindo-se isolado sozinho. De qualquer forma, o ruivo está sob pressão porque nosso garoto está fazendo muitos favores para ele pagar mais tarde. Kang pensa por um segundo e decide apontar o dedo para baixo, abrindo um portal dimensional que é realmente usado como seu subespaço pessoal. Cassim, o Goblin imortal, cumprimenta seu rei depois de muito tempo. Tenho que dizer que este Goblin é louco e se veste bem para ser um monstro de baixa patente. De qualquer forma, o especial sobre ele é que ele não pode morrer no subespaço e é o gerente da dimensão de Kang. Cassim respeita Kang, chamando-o de rei, mas nosso garoto não gosta de nomes reais. Então ele simplifica. Cassim questiona o que ele está procurando, implorando ao homem para solicitar o número de pedras mágicas que eles têm dentro do subespaço. O gerente revela que há uma quantidade quase infinita, mas quando se trata das pedras mágicas da mais alta qualidade, eles têm 5 dessas e 120 das normais de alta patente. Kang casualmente joga a pedra de grau 4 para Cassim para adicionar ao subespaço, que a pega sem fazer perguntas. Ele está prestes a terminar sua conversa, quando de repente se lembra de algo. Enquanto isso, o dragão ruivo está sem palavras porque não consegue acreditar no fato de que mesmo as pedras mágicas de alto nível não são nada para esse cara. Cassim se despede educadamente de seu rei antes de chamá-lo de Kang Cheol, Rokomum do mundo humano enquanto ele sai. Com isso resolvido, nosso garoto se levanta para encarregar o dragão ruivo de uma série de tarefas para ele cuidar. A cena avança para o dia seguinte, onde podemos ver nosso dragão bebê favorito dormindo confortavelmente, mesmo quando há destruição literal lá fora. Ela está em coma neste ponto. De qualquer forma, Kang está realmente irritado com seu irmão mais velho estúpido, cuja solução para todos os problemas acaba sendo atirar uma bola de fogo nas coisas. O objetivo do nosso garoto é realmente ajudar o dragão a concentrar sua respiração de fogo em um alvo fixo sem queimar seus arredores. Ele tem um espeto com um pedaço de carne. O dragão queima a carne até uma cor bonita, aperfeiçoando o que Kang estava procurando. Ele também está bastante chocado com o tipo de florete que Kang extraiu da outra dimensão. Porque, embora seja usado como um espeto aqui, ele não é afetado pela respiração de um dragão. A arma é chamada de eixo Recafel. Na verdade, em homenagem ao habilidoso anão Recafel, que dedicou toda a sua vida a forjar a arma divina. Poderia ser considerada uma das maiores armas do mundo inteiro. Mas, hilariamente, Kang está aqui usando seu melhor inventário como utensílio de cozinha. O mesmo inventário que as pessoas
matariam para obter. O dragão está um pouco irritado por ele estar usando as armas de forma imprecisa, mas nosso garoto zomba dele dizendo que ele ainda está utilizando seu inventário muito mais do que os dragões que apenas coletam, mas nunca usam nada. Apenas pelo seu comportamento, o ruivo conclui que a personalidade de Kang é como a noite e o dia em comparação com um dragão. Além disso, vocês se lembram do agente funcionário público de antes? Choi está muito feliz por estar no restaurante novamente, desfrutando de uma combinação saborosa de comida apresentada pelo melhor cozinheiro, literalmente falando. Ele também está surpreso que nosso garoto já tenha um novo funcionário trabalhando para ele, fazendo o dragão se encolher. Em uma nota separada, Choi revela o aparecimento de uma nova e desconhecida masmorra na passagem subterrânea. Por causa de sua aparência, seu Domon está recrutando caçadores despertos para derrubar a ameaça. Vamos explorar como uma masmorra é formada, ou o que ela representa neste mundo. Kang internaliza que eles deveriam ser terrenos de armazenamento para monstros, atuando como um portal ou um portão entre e através de diferentes dimensões, por meio de fendas dimensionais. Agora, essa é realmente a mesma maneira que ele acabou neste mundo também, o que vale para Khan, o filho de Ekmund Rex também. Nosso garoto pergunta sobre a classificação de dificuldade da masmorra e descobre que ela deveria estar no nível de grau 5, no mínimo, o que também significa que Kim Sang-Hu e a equipe Enkaku dele serão enviados para enfrentar a ameaça do lado de seu Daemon. Ele é o mesmo cara do começo da história. Do lado de Xinxian haverá Xion avançando com sua própria equipe. É um nome que nem mesmo nosso garoto ouviu falar. Mas acontece que seu Daemon é guardado pelo Mago da Lança, enquanto a região de Xinxian está sob a proteção da Bruxa do Gelo. A referência mais próxima ao personagem desta garota é Asdith, da série Akamega Kill, para mim. De qualquer forma, Choi aponta que uma equipe de backup está em andamento apenas por garantia. É por isso que eles estavam à procura de candidatos. O agente funcionário público expressa sua própria tristeza. Seu coração se parte toda vez que ele vê uma vaga de emprego para uma masmorra, mas infelizmente nem todos têm sorte com o processo de despertar. Apenas os melhores dos melhores são escolhidos para o trabalho e é realmente triste como todos eles têm famílias para alimentar e, no entanto, não podem se juntar por causa de seus rankings. De certa forma, ele acha que as pessoas não despertadas se saem melhor nesta vida, um emprego seguro e estável, sem qualquer risco de morte. Percebendo que está atrasado, ele conclui a conversa e agradece ao nosso garoto pela refeição excepcional, como sempre. Ainda mais, Khan está muito impressionado que sua contribuição esteja recebendo alguns elogios. Kang se pergunta se ele deveria sair e comprar mais carne fora de casa para reinvestir no negócio. Então ele faz exatamente isso e vai ao mercado em busca de uma lista de ingredientes. Enquanto ele está conversando com o açougueiro, Kang ouve um anúncio para se juntar ao grupo de ataque. O cara à distância se assemelha a alguém que ele viu naquela época. É realmente o Mago da Lança Sang, conhecido por ser um guerreiro despertado de grau 2. Parece que as palavras de Choi provam ser verdadeiras, porque eles estão realmente procurando por um grupo. Falando em grupos, vamos falar sobre os grupos de assalto, que neste mundo são chamados de grupos de ataque. É muito semelhante ao seu sistema de jogo RPG médio, um formato que Kang pessoalmente gostava em seus dias. O mundo agora se assemelha não diferente de um jogo de fantasia, e então as regras são fáceis de entender. Mas isso não é a única coisa. Se vocês jogaram o recente jogo Marvel Rivals, talvez tenham notado um influxo de jogadores de DPS e uma escassez de tanques e curandeiros, certo? É o mesmo neste mundo. Os papéis de dano são saturados e menos confiáveis em comparação com os poucos e distantes curandeiros e tanques. Infelizmente, por causa da posição saturada da classe DPS, nem todos conseguem entrar no grupo. A cena lembra Kang das palavras do funcionário público que tocaram na vida miserável daqueles que não eram excepcionais e lutavam para encontrar trabalho. Mas neste ponto, nosso garoto acha que o cara deveria se concentrar em se preocupar consigo mesmo em vez de se concentrar em outras pessoas. Falando nisso,
Um homem aleatório verifica sua carteira e não encontra nada dentro. Ele se irrita na miséria e na derrota, pois não tem nada a seu favor. Voltando para casa, Kang está procurando o dragão ruivo, mas não o encontra em lugar nenhum. A cozinha está impecável, o que bom! De repente, o homem de antes entra em sua lanchonete com uma expressão preocupada no rosto. Ele está até envergonhado de pedir ramen. Mas Kang é um cara legal e diz a ele que não haverá problema. Em sua mente, ele reflete como a tradição de usar ramen como uma refeição barata ainda não mudou dos 30 anos que se passaram. Mesmo que a inflação tenha atingido duramente alimentos, simples como este também, antes de começar a fazê-lo, o homem pergunta o preço do ramen, fazendo com que Kang revele que custa apenas os 2. Essa revelação por si só ilumina a expressão do homem enquanto ele pede 5 tigelas imediatamente. Kang está bastante impressionado que o cara tenha apetite para comer toda essa comida de uma vez. Sentindo que algo está fora do lugar, ele ativa sua habilidade de detectar olhos, permitindo-lhe espreitar as intenções do homem, aprendendo que sua classe é realmente chamada de Deus da comida. É uma habilidade realmente estranha e única à primeira vista, mas não é como se nosso garoto não estivesse familiarizado com ela, pois um de seus companheiros de equipe já a teve. Basicamente, ajuda você a ganhar 1 tonelada de força quanto mais você come. A qualidade do ingrediente também afeta o resultado, mas pode-se obter 1 tonelada de ganhos e obter um físico de Mr. Olímpia se continuar consumindo monstros de alto nível. Ao mesmo tempo, é difícil obter a capacidade de progredir nos estágios iniciais e só floresce em sua totalidade ao consumir monstros de alto grau. Para completar, você geralmente está sempre com fome, embora esses efeitos comecem a diminuir depois de subir de nível e melhorar na habilidade. Bem, esse claramente não é o caso desse cara, porque ele é muito pouco qualificado para a sua classe. Kang decide ir balístico e serve um prato extra grande de ramen com carne atarro grelhada como cobertura. Provavelmente é o tipo de ramen que os estudantes universitários morreriam para comer todos os dias. A parte chocante é que ele adicionou a carne atarro como um brinde de seu lado, refletindo sua boa natureza, consciente de que algumas pessoas simplesmente têm uma vida muito difícil e é por isso que elas têm uma tendência a morrer mais cedo em batalha. Se o homem compartilhasse uma personalidade diferente, Kang estava planejando ignorá-lo completamente, mas com isso, ele acha que o efeito da carne atarro aumentará seu poder em algum grau. Além disso, Kang compartilha que a primeira refeição do dia é por conta da casa como um costume para sua lanchonete. A propósito, ele está falando sobre carne atal e não ramen aqui. O homem decide comer uma mordida saborosa da carne, desfrutando de seu sabor delicado. Ele não consegue acreditar que a carne possa ser amaciada a essa extensão saborosa. Em seguida, ele pega uma grande coluna de ramen e literalmente vai para terminar toda a refeição. Seu humor melhorou. Ele agradece ao incrível chefe por sua gentileza. Ele tenta tirar algum dinheiro de sua carteira quando de repente um monte de coisas cai. Kang estranhamente percebe uma gravata e coleta o dinheiro. O homem sai rapidamente, mas promete voltar novamente. A julgar apenas por sua roupa, Kang se pergunta se esse cara quer impressionar alguém com a maneira como ele estava carregando aquela gravata. Só aumenta sua compreensão de como a vida é difícil nestes tempos. O tempo se passou e aquele cara falido tropeça em um portão enquanto caminha por aí. O portão dimensional paira sobre os céus, causando uma evacuação imediata dos civis e barricadas sendo colocadas em lugares. O mesmo homem de antes pede para se juntar à batalha como um despertador, mas ao perguntar sobre sua classificação, o pobre cara tropeça com uma explicação de sua habilidade relacionada à comida. Infelizmente, ele é informado de que eles não podem simplesmente usar qualquer despertador médio para se juntar à batalha contra uma masmorra poderosa como esta. Mesmo os melhores membros da equipe retornaram com certas lesões.
Então não é fácil permitir que qualquer pessoa entre. Ele é instruído a evacuar para um local seguro quando de repente ele percebe um dos curandeiros. Essa garota é na verdade sua própria filha e ele corre para encontrá-la. Ele repreende Medin por vir a um lugar tão perigoso quando seu foco deveria ser a escola agora. A pobre garota compartilha que ela não podia ficar sentada com o número de pessoas feridas por perto e é por isso que a escola mobilizou alguns de seus alunos para ajudar. Mas ela está ainda mais confusa ao encontrar seu pai aqui de todos os lugares. Ela não precisa da ajuda dele e até ataca seu próprio pai, quando tudo o que ele tem é uma habilidade de merda para comer e trabalhar. Ele nem vem para casa para verificar ela, e ainda assim ele está preocupado do nada. De certa forma, Medin se ressente de seu pai, porque não apenas ela tem que trabalhar para ganhar pontos para uma bolsa de estudos, mas agora ele estava fazendo ela parecer patética também. Ela o empurrou, fazendo com que a caixa de gravata caísse dele. Meijin friamente lembra a seu pai que ele nem tem uma arma para salvar a própria bunda. Falando dos despertadores, o mago da lança, Sang-Hu, chega e conclui o fim da invasão da masmorra. As consequências da batalha exigem que os curandeiros nutram os guerreiros feridos, então Meijin tem que correr para seu resgate imediato, deixando seu pai se sentindo inútil no final. A cena corta para nosso garoto, Kang, que toca no conceito de classes enquanto limpa sua lâmina. Veja, uma classe representa um tipo específico de habilidade. Existem basicamente 5 notas ou estágios para atingir o nível de proficiência superior. Agora, quando se trata de seu país neste mundo, os despertadores devem nutrir suas habilidades, o que é basicamente semelhante a uma escola normal, exceto que é destinada a ajudar os despertadores. Ao dominar o primeiro estágio da classe despertador, ganha-se a capacidade de escolher uma segunda classe dependendo de sua própria escolha e ambiente. As pessoas também podem dominar 2 classes, mas nessas circunstâncias eles são geralmente tratados como uma classificação mais alta pela associação. No entanto, esse processo envolve um esforço rigoroso, por isso está fora do alcance da maioria das pessoas. Kang também compartilha que na chance de alguém acabar com uma habilidade de merda, a cruel realidade é que eles não terão escolha a não ser encontrar algo que lhes convenha especificamente. Agora também há uma 6ª classe, algo que apenas nosso garoto dominou em sua batalha final. A partir de então, ele não conseguiu progredir para nenhuma classe superior, concluindo que é seu limite. De qualquer forma, o dragão ruivo vem correndo para encontrar nosso garoto, revelando que algo significativo aconteceu. Suas filhas, sua irmãzinha Kuli conseguiu pronunciar suas primeiras palavras. Agora o nome Kuli também é uma novidade para nosso garoto, mas acho que Khan acabou nomeando sua irmã afinal. Ele revela as palavras de Kuli. O adorável marshmallowzinho chama Kang de papai, o que é algo que derrete seu coração. É muito fofo. E também acontece que o bebê dragão realmente se nomeou como Kuli, para significar que é um residente deste mundo. De qualquer forma, o Marshmallow senciente está aqui repetindo a palavra papai, fazendo com que Kang a acaricie brincando. Ele compartilha que os dragões são especiais porque são abençoados com o domínio de uma classe ao nascer sozinhos. Ambos estão curiosos para saber que tipo de classe esse pequeno dragão dominou, e eles estão ansiosos para descobrir no futuro. De repente, um visitante inesperado aparece. É o mesmo homem problemático de antes, e ele pede a mesma coisa de novo. Enquanto Kang se senta em frente a ele, Kang prepara a refeição. Mas, o homem passa a falar. O homem passa a falar sobre seu encontro triste com sua filha durante sua tentativa de se juntar a um grupo de invasão, revelando como sua filha está desesperada para conseguir uma bolsa de estudos curando os feridos. Testemunhar seu trabalho tão duro partiu seu coração, e ele não conseguiu nem ajudá-la e foi instruído a evacuar, já que ele é um despertador de merda sem poderes notáveis. Quanto à sua filha, ela tem um poder de cura incrível, mesmo para sua idade, estabelecendo-a entre os Besparas.
e os Senenkiros despertadores de terceira classe. Suas notas também não são brincadeira. As garotas têm tudo. E é apenas uma questão de tempo até que ela seja reconhecida adequadamente pela associação. Quando ele veio pela primeira vez ao restaurante, ele realmente queria ir à escola dela para um dia de observação, mas não conseguiu encontrar uma roupa dentro de seu orçamento. Então, tudo como que ele podia fazer era comprar uma gravata, parecendo patético, mas ainda fazendo o seu melhor. Nesse ponto, ele acredita que é melhor para ele esquecer a observação da classe. Afinal, ele era um pai que não conseguia nem sustentar a própria filha. O homem desaba completamente, expressando como mesmo nessa situação deprimente, ele está faminto por comida. Kang ouve suas palavras com a mente aberta, ouvindo que ele é um despertador simples relacionado à comida, que tem que confiar em comer muito para que um dia ele possa ser útil. De repente, nosso garoto se levanta para abordar seu funcionário, perguntando assustadoramente se está tudo bem para ele engordá-lo. Este comentário sozinho abala o mundo de Kang, porque ele acha que está prestes a ser cozido, assim como o resto dos monstros. Kang revela que é apenas uma piada e também observa a pele derramada de Kale. Uma ideia vem à mente do nosso garoto, enquanto ele planeja usar a pele mesmo contra as reclamações de Kang, que estava ansioso para usá-la como uma lembrança. A refeição é preparada, resultando em um ramen extra grande a Tahou de dar água na boca. O homem percebe que é semelhante ao que ele comeu da última vez e Kang está bem com ele comendo à vontade. Ele observa silenciosamente o cara comendo a comida até que ele termine. O homem paga a ele pela comida e antes de partir, agradece a Kang por ser um ouvido atento no momento de necessidade. Ao sair, o sábio Kang deixa um conselho que eu recomendo muito a todos que assistem a este vídeo a seguir. A vida é difícil para todos. Ele entende que seria mais habitável se algumas coisas fossem mais fáceis do que outras. De acordo com Kang, as pessoas que trabalham duro todos os dias acabam encontrando boa sorte eventualmente. Então, ele encoraja o homem problemático a tentar novamente amanhã e que ele estará sempre aqui para ele como um ombro confiável. Kang dá-lhe um sorriso agradável e despede-se dele. Além disso, sem o conhecimento do seu cliente, ele também infundiu a pele trocada do dragão como parte da refeição. Então, definitivamente, afetará o crescimento do cara mais tarde. Kang está confuso sobre por que ele está se esforçando para ajudar um cara aleatório. Acariciando o rosto do pequeno Marshmallow, Kang revela que é porque seu próprio pai compartilhou uma vida problemática como aquela, então talvez seja por causa disso. Na cena seguinte, encontramos o mesmo homem voltando para casa para encontrar sua filha dormindo. Ele também percebe que Mijin pegou a gravata e a trouxe para casa. A pobre garota se vira para pedir desculpas pelo que disse ao pai, enquanto lágrimas escorrem pelo rosto. Ele cuida dela gentilmente e também se desculpa, internalizando o quão vergonhoso ele é por todas as coisas que fez e pela vida desconfortável que a forçou a viver. Mas mesmo depois de tudo, apesar de suas dificuldades, ele ainda a ama mais. Na manhã seguinte, ele corre imediatamente para um local de trabalho. Ele ofega enquanto o recrutador pede seu cartão de registro e descobre que é o mesmo Kim Man-yu da última vez. Ele é o cara que caiu fora e fez um trabalho terrível no incidente da sessão dormente da última vez na Yongdong-po Dungeon. Claramente, será um problema se ele fizer o mesmo novamente. Mas felizmente, a equipe Zenkaku salvou a pele deles da última vez, então quaisquer danos foram evitados. Só que desta vez, ele só quer que Manho faça o seu melhor. O portão está borbulhando energia escura no topo, enquanto o recrutador comanda o fim do processo de recrutamento, enquanto sua equipe está pronta para partir. A manhã está fresca e nosso garoto está relaxando em sua caminhada, quando de repente vê o caos acontecendo diante de seus olhos. Até Sang-Hoo não consegue se acreditar que a situação se tornou tão tensa. Das informações que receberam, observa-se que uma equipe de membros despertos de classe 5 a 7 entrou na masmorra. Mas para seus piores pesadelos,
Um chefe oculto apareceu na mesma masmorra onde o pai de Mijin foi. Vamos mergulhar fundo dentro da masmorra. É suposto ser um ambiente tipo floresta, onde Manho se vê imediatamente atacado por um dinossauro saído diretamente de Jurassic Park. Irmão reflexivamente acerta um gancho no maldito raptor e o mata com os Tecoan, apontando como ele se sente estranhamente motivado e cheio de energia. Ele também deveria estar se sentindo faminto agora, mas até agora nada aconteceu. De repente, um dos membros do grupo aponta uma rachadura chocante dentro da masmorra. O chão treme, com um forte terremoto, enquanto o colossal Tyrannosaurus Rex irrompe com um rugido ensurdecedor. Este monstro era suposto ser o chefe oculto. Chefes ocultos são supostos aparecer inesperadamente dentro da masmorra e apenas quando uma fenda dimensional se abre por dentro. O resultado horrível, o resultado horrível sempre resulta na morte do esquadrão de limpeza, que é o que está acontecendo agora enquanto o monstro Tigrex libera sua fúria. A equipe do cara está fugindo quando, de repente, ele percebe cristais de mana da criatura que acabou de derrotar. Na verdade, é uma nota decente e resultará em uma boa fortuna para ele se ele conseguir vendê-la. O desespero de Manho resulta em ele correndo em direção aos cristais, o que é uma decisão seriamente imprudente porque o colossal dinossauro está atrás dele. A parte mais engraçada é que, em vez de comê-lo ali mesmo, o monstro dá uma cabeçada em sua bunda, o fazendo voar. Com apenas um golpe, Manho percebe o quão merda ele realmente é. Ele tolamente correu para dentro da masmorra por causa da felicidade de sua filha. Uma torrente de suas doces memórias percorre sua mente de volta até quando ele a abraçou pela primeira vez. As palavras de sua filha se tornam o combustível para ele se levantar novamente. Morrer aqui significaria que Mijin estaria em defesa sozinha. Reunindo sua coragem e força, ele se levanta e enfrenta o monstro Tigrex. Mesmo contra o poder de um chefe tão feroz, ele permanece firme, negando a própria realidade de sua batalha desesperadora. O espírito humano indomável de Monjo, canaliza e ele concentra seu poder em um único soco contra a boca da criatura, resultando em um efeito surpreendente de classificação. Ele finalmente evoluiu e conseguiu parar o ataque do monstro também. Ele não se sente mais faminto ou machucado. Até mesmo o Tigrex está chocado e tenta devorar o humano uma segunda vez, correndo em direção a ele novamente. Mas Manho está tendo seu momento de cultivo de aura porque este cara literalmente para um dinossauro gigante com ambas as mãos. Embora ele esteja sendo empurrado para trás, isso não o impede de perder a batalha. Manho pretende manter esta posição pelo maior tempo possível. A boa notícia é que o Mago da Lança e seu grupo chegaram em resposta ao alerta do chefe oculto. Ele fica chocado ao encontrar um cara comum bloqueando um Tigrex de grau 2 sozinho. Isso é chamado de determinação. Eu genuinamente amo a maneira como esta história Mas essa história não é apenas sobre elogiar o personagem principal, mas também desenvolver os personagens secundários. Sangu elogia o homem incrível por se manter firme e até pretende pegar seu cartão de visita após a batalha. Detectando seu conjunto de habilidades, chegamos a saber que a evolução de Manho saltou para uma classe Shikshan, o que significa que ele agora é mais como um tanque com o poder de um DPS. É meio que um conjunto de habilidades único, comparável a Mr. Fantastic e Wolverine de rivais da Marvel. Quanto ao nosso garoto, Kang, ele está observando a cena de lado, muito feliz que Manho conseguiu receber uma evolução de grau 3. É uma coisa boa no geral, já que o Mago da Lança ajudou pessoalmente em sua evacuação. Chega de luta? Hora de voltarmos para o restaurante. Nosso precioso Marshmallow está bocejando de sono enquanto as conversas sobre a derrota do chefe oculto ecoam nas notícias. Manho é destacado como o herói que ajudou seu grupo a sobreviver. Resistindo contra a habilidade especial do chefe, ele foi capaz de romper em uma evolução de grau 3, alcançando o título de MVP na invasão. Ele também foi para os jornais
e sua filha parece orgulhosa como sempre. A associação desperta também decidiu recompensar este cara com uma classificação correta e o compensou com muito dinheiro. Cuidadosamente manuseando o bebê dragão, Kang se pergunta se ela estava ocupada lendo o jornal. O peso dela parece ter aumentado e ela ainda é a mesma em chamá-lo de papai. Mesmo que Kang negue, a adorável criancinha olha para ele com olhos tão doces que ele realmente não pode vencer contra ela. A transmissão fala sobre outra notícia a respeito de um ladrão que se tornou uma dor de cabeça constante para muitos comerciantes na região de Seoda-mon. Este escória aparentemente ama coisas brilhantes e é responsável por roubar cristais de mana de grau inferior em um ritmo alarmante, a ponto de a associação estar decidindo intervir. É basicamente um aviso para todos para terem cuidado com este ladrão até que ele seja pego. Nosso garoto está bastante divertido com esta notícia e ele fica ainda mais chocado quando a pequena traz para ele um copo de água para beber. Estou sentindo borboletas toda vez que ela assume a história neste ponto. De qualquer forma, Kang rapidamente entra para impedir nosso garoto de beber a maldita água. Além disso, o cara está vestindo uma aura violenta sem motivo, mas é realmente porque a água tem toneladas de germes dentro. Aparentemente, Kyo aprendeu sobre o conceito de poços de água em um livro de ilustrações. Bem, você pode estar pensando, então não é tão ruim, certo? Mas aqui está a reviravolta. Este dragão idiota não consegue diferenciar entre a água do vaso sanitário e um poço. O rosto de Kang literalmente se transforma em um "que porra você acabou de me dizer?" expressão porque ele estava a um segundo de beber aquela mesma água. A cena engraçada faz a transição para a terceira visita de Choi ao restaurante e ele está realmente maravilhado com o kakedog que Kang fez desta vez. Além disso, Man-ho chega ao restaurante parecendo noite e dia de sua aparência anterior, e ele trouxe um amigo também. O mesmo capitão mago da lança que ouviu muitas histórias sobre o restaurante e seu proprietário. Mas Choi se levanta em choque e respeito, enquanto o mago da lança fica um pouco desapontado ao encontrar um agente da associação aqui de todos os lugares. O agente fica bastante surpreso ao descobrir que Manhô está associado ao mago da lança. Além disso, verifica-se que Manho obteve uma nova identidade para si mesmo como o guerreiro Shikshan, que teve um desempenho excepcionalmente bom em uma invasão recente. Desta interação, nosso garoto aprende que depois de fazer algo louvável neste mundo, um novo nome é anexado ao seu antigo. Manho é realmente grato pela gentileza que o proprietário do restaurante mostrou a ele quando ele não tinha nada. Por outro lado, Kang expressa que estava antecipando sua chegada. Como sempre, ramen é o pedido usual do cara. Quanto ao mago da lança, ele quer experimentar o mesmo. A refeição é servida e bem. Manho destrói-o como de costume de uma vez, impressionando o capitão com seu apetite. Ele recomenda Manho a ir visitar a escola de sua filha, porque levará um tempo para ele terminar seu lado da comida. Ele não quer que Manho fique por perto desnecessariamente quando ele está livre e concede a ele um dia de descanso por enquanto. Então, é assim que o cara acaba saindo, enquanto o nosso garoto fica impressionado com a qualidade de seu relacionamento, de trabalho saudável. Curiosamente, o lugar fica todo muito quieto, então ele se vira para encontrar o capitão cochilando em seu assento. Na cena seguinte, temos um vislumbre de uma interação acalorada entre o mago da lança e Kang. O capitão estava furioso que nosso garoto tocou uma criatura divina e acabou enfurecendo-a. A besta dá um sorriso malicioso antes de romper suas ferozes chamas.